certo. E quando a gente fala de sexualidade para dar certo, eu gosto muito de falar sobre educação sexual. Infelizmente, a gente tem uma educação sexual muito precária. Primeiro porque a gente já começa assim, tipo, é um tema delicado, né? É como a gente mesmo começou, A gente começou, né? né? Vamos com calma aí, vamos tirar as crianças e adolescentes e tal, mas calma, será que não era um assunto para a gente tratar com mais naturalidade? No sentido até de. Muita gente me pergunta, mas meu filho de 4, 5 anos, 4 não, 5, 6 anos, está me perguntando de onde vêm os bebês. Tipo, sério, vamos falar de onde vêm os bebês, né? Vamos falar. É claro que a gente vai usar um palavreado mais adequado para a idade da criança. O papai casou com a mamãe, eles namoraram, e aí o papai colocou né, a sementinha na mamãe e tal. Às vezes fica até muito lúdico, alguns psicólogos até nem gostam dessa ludicidade toda, assim, mas vamos colocar no sentido de que tem homem, tem mulher, tem relação, e dali vai vir aquela criança. Meu filho adolescente está me perguntando, eu vou deixar a escola responder as questões dele, ou eu vou falar disso para ele. E às vezes situações muito anteriores, que eu costumo dizer que Deus é perfeito, ele criou a gente para dar certo. A gente dá errado quando a gente interfere no processo. Dá errado de osar. Exatamente. E eu percebo que assim, eu tenho hoje, meu pequeno está com 4 anos, e foi muito interessante para mim vê-lo desenvolvendo e conhecendo as diversas áreas do próprio corpo. E dentro dessas áreas, ele vai explorar também a região genital, a região anal, enfim. E aí vem um grande problema para o desenvolvimento de muita gente. E a gente tem o costume do tira a mão daí que é feio. Por que é feio você tocar uma parte do seu corpo? Ei, tira a mão daí que é sujo. A gente vê que muitos transtornos tem criança que desenvolve constipação porque acha que aquela região ali do corpo é suja e tal, enfim. Então, para a gente, antes de falar do que não funciona, a gente precisa saber como que a gente faz desde o começo para funcionar, para ser legal, para ser bacana. E aí eu falo, eu queria muito que qualquer pessoa que tiver filho aí, tiver dúvida, mande a pergunta, porque é dali que a gente começa a construir adultos seguros com os próprios corpos, né? E a falta de segurança com o seu corpo, às vezes, vai ser um dos principais problemas das disfunções sexuais, né? A falta do conhecimento, a falta da naturalidade para a gente tratar o sexo, tratar a sexualidade, vai ser o cerne de muitas disfunções sexuais. Compreendido, muito legal. E quando você falava, eu refleti aqui nos meus pequenos, que a gente fala, né? Dá uns apelidos e tal, mas explica direitinho. Eu lembrei como a minha esposa falou para minha filha, que já tem 8 anos hoje, como foi que ela veio, né? Veio Aham. ao mundo e foi bem legal, foi algo parecido com o que você falou. E aí, hoje a gente tem o nosso contexto de conversa, né? Entre eu e ela e eles. Às vezes eles estão perto, a gente está falando de determinados assuntos, a gente dá aquela. Né? Aham. Pra gente equilibrar, para também não trazer um conteúdo de uma forma que eles não estejam preparados para Sim, ouvir. E você colocou muito bem que desde cedo é bom já começar essa educação, porque eles vão se deparar numa situação que talvez, peraí, eu não sei o que é isso. e vale lembrar que assim, se eu lido com naturalidade, meu filho vai ter liberdade para perguntar para mim. E aí eu garanto que eu tenho um conteúdo seguro para dar para ele. Se ele for consultar em outros lugares, eu não sei o que ele vai estar consumindo, Exato. né? Então, abrir esse momento de intimidade, de confiança com os nossos filhos também faz muito sentido. O problema é que, às vezes, os pais já foram pessoas muito reprimidas, muito oprimidas nesse sentido, e aí fica complicado. Mas peçam ajuda, dá para ser melhor. Rapaz, é bom falar sobre isso, porque tem adultos, assim, realmente com muitos complexos e muitas dificuldades de se relacionar, de ter a relação em si, porque essa questão de não toca, isso é feio, vai guardar esse grilo, alguma coisa do tipo, eu tô lembrando da É, situação aqui. Então, assim, os estereótipos dados, né, para a situação, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Então o menino cria exatamente. aquilo ali, vai colocando na cabeça e cresce, aí não vai dar a utilidade, a funcionalidade daquilo, que é trazer o prazer Exatamente. para uma E fase. parece que quando a gente tem um contexto religioso, parece que a coisa fica mais castrativa ainda, né? Mas A é. gente tem uma tendência de criar
o pecado em torno do sexo e da sexualidade e da nudez e do corpo, enfim. E aí a gente vai gerando questões que, para mim, não são o propósito divino para as pessoas, né? Não é o propósito dele que você não tenha segurança com o seu próprio corpo. O nosso corpo é uma estrutura incrível, de respostas incríveis, de capacidade incrível. E se eu vou podando esse indivíduo desde muito cedo, ele não sabe e não vai querer saber do que o corpo dele é capaz, porque tá errado, porque é pecado, porque é ruim, porque é feio, porque é sujo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Desde coisas muito simples, assim. Eu me lembro que desde que o João é pequeno, fazia cocô na fralda ainda, a gente falava, vamos dar tchau pro cocô? Para ele entender que aquele produto ali que ele que fez não é uma coisa ruim, nojenta e tal, não sei o quê. É claro que se ele botar a mão, a gente vai falar, filho, isso suja a mão, vamos limpar e tal. Mas todas essas coisas que parecem bobagem têm a ver com o corpo do indivíduo, com como ele lida com o que é dele, com o próprio corpo, enfim. Mas ele disse o seguinte, até que ponto, vai em linha do assunto que a gente está abordando, né, falando dessa questão da religiosidade, até que ponto a religiosidade interfere no entendimento da sexualidade? Na Bíblia isso é tratado claramente, mas pastores e pais colocam isso como tabu. Aí é o que eu falei no começo. Deus criou para dar certo. Quem fez dar errado foi a gente, né? Justamente, eu acho que assim, como a sexualidade é uma coisa que demanda uma liberdade, tá? Embora Deus tenha todo o propósito de que aquilo fosse dividido entre marido e mulher. A gente está falando de até no momento de dividir, de uma liberdade muito grande, de conhecimento, de uma troca muito grande. Então, eu acho que, por um contexto histórico, tudo que gerava liberdade, e aí, quando a gente fala de contexto histórico, a gente tem que entender que a nossa religião sofre influência de outras religiões, né? Tudo que gerasse muita liberdade, muita apropriação de si, foi condenado, né? Então, a gente ainda colhe frutos dessas questões, e independente da gente ser uma religião evangélica, enfim, a gente sabe que a gente sofre essas influências. E não foi o propósito de Deus que a gente não lidasse com isso com naturalidade. Muitas pessoas, infelizmente, como eu falei, não lidam porque não receberam isso. E isso vai mudar a partir de nós. A partir do momento que a gente lidar com naturalidade, a gente tiver o processo de educação sexual com naturalidade, a gente entender o que é o sexo, o que é a sexualidade, o que é o desejo, o que é a erotização, né? E faz parte disso também conhecer a Bíblia. Se eu partir da sexualidade do ponto de vista do pastor que falou lá na frente, eu vou ter uma opinião cheia de vieses. Qual foi a criação dele? Qual foi a educação sexual dele? Quais foram as vivências dele? Como é a experiência dele com o Posso sexo? acrescentar até os dogmas, né? Exatamente. Agregados. Qual foi a experiência dele com a segurança do próprio corpo? Então, a minha sugestão é sempre que, assim, você tem dúvida em que ponto a sua crença, a sua sexualidade esbarra na sua crença? Busca na Bíblia. Procura na Bíblia. Eu, quando fui estudar sexualidade, eu tive diversas questões com isso, porque tinha um professor lá que estimulava determinadas coisas, determinadas práticas, e eu pensava, mas o que a minha religião pensa sobre isso? Eu tinha duas opções. Ou eu ia buscar na Bíblia, ou eu ia perguntar para alguém. Se eu perguntar para alguém, eu sofro influência de diversos vieses. Então vamos buscar na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa e essa determinada dúvida. Então, a religião não é para ser castradora. Acaba sendo, infelizmente, mas não é para ser. E se a gente entender isso, a gente vai mais do que nunca ver o sexo como um presente divino. Porque a gente sabe que Deus Todo-Poderoso poderia fazer a gente procriar de diversas formas. Se ele deu pra gente uma forma prazerosa, é porque é pra gente desfrutar disso de forma prazerosa. É um presente de Deus. É um presentão, É um presentão. E aí, quando você falava, eu mencionei a palavra dogmas, inclusive, em algumas religiões se praticava o sexo homem com homem, porque estavam tirando a figura da mulher, demonizando a participação da mulher. Então, são muitos dogmas, são muitas situações, e essa herança, né, através de várias gerações e culturas, infelizmente tem tentado afetar nosso negócio aqui hoje, mas vamos estudar, Se a gente pensar fazer diferente.
na cultura do machismo, isso também tem essa impregnação também na questão da sexualidade e na questão, com certeza, em diversas religiões, na forma como a sexualidade é passada em diversas religiões, né? E aí a gente tem que pensar que o machismo também não é propósito divino. Claro. Então, isso vai sofrer diversas influências, e é por isso que eu bato na tecla mais uma vez. Você tem dúvida de determinado ponto da sua sexualidade, como que ele conversa com a sua religião? Busca na Bíblia. Você tem dúvida de o que Deus pensa com relação a essa prática? Busca na Bíblia. Ah, mas às vezes a Bíblia não vai ter uma resposta da forma como você queria, o sim ou não, pode ou não pode. Mas vai ter alguma coisa que te faça pensar a respeito do que Deus espera daquilo ali. Uau, isso me faz ficar feliz. Nós temos aqui uma psiquiatra especializada em sexologia falando da importância de você consultar a Bíblia como fonte de segurança para você se sentir verdadeiramente livre na sua vida sexual, a ponto de você desfrutar, né, dos prazeres da sexualidade de forma segura, tranquila, livre, né? Se você tem essa fé, então busque na base dessa fé, né? Busque na base, exatamente.